as últimas, né? Só para dar uma comentada. Mas, enfim, dissertativa era a 4 da Unicamp, que justamente fala sobre... eu falei, né, que eu tinha errado e que não caiu nada no vestibular, mas caiu na Unicamp, na verdade. E aí, né, era uma questão falando realmente sobre como estavam ocorrendo mobilizações sociais nas últimas décadas, e assim, não só isso ficou muito forte desde outubro de 2019, né? Teve uma série de protestos, chamados de estalírio social, o estouro social seria em tradução, e é uma crise que conduz ao novo pacto social, que é uma nova Assembleia Constituinte, eu tinha falado para vocês que eles vão fazer, ou estão fazendo, as referências à transição da democracia e da ditadura do Pinochet, né? E aí ele vai perguntar sobre isso, exatamente qual que é a relação entre isso. E assim, é uma coisa que eu não comentei, nem tem muita relação com a questão mesmo, mas é a questão de que o Pinochet, ele inclusive, ele faz a ditadura dele, acaba lá, faz o plebiscito, acabam e voltam em eleições. Eu comentei que a Constituição, ela continua até hoje, né? Até a, sei lá, promulgação de uma nova, que vai ocorrer agora. Mas é importante falar também que o Pinochet, ele vive, né, até 2006, e aí ele vai falecer nesse ano, só que ele nunca foi julgado pelos crimes dele na ditadura, assim. E, tipo, eu falei para vocês, foi uma das ditaduras mais sangrentas na história, assim, pelo menos da América Latina. Então é muito importante vocês verem, assim, dá para fazer relações com o Brasil. Eu acho que essa é a forma que eu posso mais, assim, dar dicas de vocês lembrarem, que é justamente isso, assim, no Brasil também mal teve julgamento pelos crimes cometidos na época da ditadura militar. Bom, aí na questão 4, né, ele pergunta, explique por que os protestos são um acerto de contas com a história recente, então, né, e por que a manutenção de uma Constituição herdada da ditadura pinochetista impede que exista um Estado verdadeiro e democrático no Chile. E eu acho que essa questão não é tão difícil de responder. Eu acho que às vezes a gente fica mais nervoso de responder uma dissertativa do que pelo conteúdo. Eu acho que nas de Unicamp, pelo menos essa, assim, não tem uma cobrança tão alta. Até porque, assim, explique por que os protestos são um acerto de contas com a história. Se a gente lembra, né, do que a gente conversou ontem, vocês já conseguem lembrar, né, que o Chile vive uma situação totalmente, assim, sem noção nenhuma, porque eles estão vivendo condições, leis e vivências que foram aplicadas num período ditatorial. Então, aqui tem um gabarito, né, que aí a ditadura pinochetista foi marcadamente antidemocrática, isso é fato, e neoliberal, em termos econômicos, afetando o acesso aos direitos civis e prejudicando as relações de trabalho. Aí isso inclui, assim, renda e também aposentadoria. Então, assim, às vezes as coisas que a gente tem um pouco de noção aqui no Brasil, tipo INSS, todo esse tipo de coisa não existe no Chile. As pessoas têm que, por exemplo, se virar com previdência privada, como eu falei, não, o sistema de saúde lá é privado. Então, todas essas coisas, assim, são coisas que a gente pode considerar direitos, assim, direitos que, por exemplo, agora, na nossa Constituição brasileira, a gente tem como direitos fundamentais, mas que não existem no Chile, e que tem gente, assim, passando necessidade. Então, de certa forma, é por isso que esses processos são um acerto de contas com a história, né? E, em segundo lugar, eu acho já mais fácil até de relacionar por que, né, eles estão falando que essa Constituição que vem da ditadura não faz sentido com o Estado democrático. Porque era uma ditadura, né? Então, buscar a superação de uma Constituição que vem de um período totalmente antidemocrático, que promove aí, tá aqui, promove uma reparação histórica no Chile, visando a recuperação de uma série de direitos perdidos pelos chilenos. Então, é tentar fazer essa linha entre como, né, o significado de uma ditadura acaba e desumaniza as pessoas e tira os direitos delas, e como não faz sentido reestabelecer um Estado democrático que ainda conta com visões da ditadura, ok? A B é indicar uma prática usual de repressão da ditadura militar chilena e comente porque essa prática viola os direitos humanos. E aí, assim, você lê, né, você pode parar e pensar, putz, nossa, não sei nada, não sei o nome de uma tortura que ocorreu lá naquela época. Camila não passou também.
tentem ser a mais simples possível, porque aqui no gabarito, inclusive, ele coloca que uma das formas como que ele coloca aqui na questão, de repressão da ditadura militar é simplesmente a tortura. E isso é algo que a gente sabe que ocorre em todos. Então, aqui ele coloca, podemos citar o cerceamento da liberdade de expressão, então acabar com a liberdade de expressão, isso aconteceu assim em todos os países, e práticas de tortura. Extermínio das oposições ele também adicionou, mas se eu não me engano, só precisa de uma, então nem precisava adicionar essas três. Aí, por final, complementa: censura, tortura, repressão são condições que violam os direitos humanos. Então, são coisas básicas, assim, que vocês não precisam ficar virando a cabeça muito para tentar responder. Beleza? Deixa eu ver. A 5 é a alternativa, a 6 e a 7 também, a 8 também, a 9 também, a 10 também. Acho que é só a 12 e a 13 agora. Peraí. Eu vou ir para 12 e a 13 aqui na tela para vocês verem. Vou dar um zoom também. Eu nunca sei se dá para fechar isso daqui. Eu acho isso aqui totalmente inútil, assim, mas eu nunca consigo fechar. Ah, consegui. Ah, foi. Tá, então a gente tem a 12. A 12 já é uma questão da FUVEST, né, de 2017. E aí ele fala de populismo, né? O populismo ele costuma ser usado para descrever alguns regimes políticos desenvolvidos entre a crise de 29, que eu falei que ele fica assim na década 30, 40 e 60, né, durante os países. E é no meados do século 20 da América Latina. Ele pode ser considerado impreciso, e isso é verdade. O termo populismo hoje causa muito debate, assim, pois refere-se aos aspectos comuns a todos os países afetados por esse tipo de governo, sem ponderar as especificidades, tá certo? Conjunturais das diferentes realidades nacionais, evidenciadas quando analisadas comparativamente. Enfim, o que ele está dizendo com essa frase longuíssima? Que tem problema em a gente marcar todos esses presidentes lá, igual eu falei ontem, como populistas e resumir todos esses presidentes e esses governos como populismo, porque cada um tem sua especificidade, cada um funcionou de uma forma diferente mesmo. Então, basicamente resumir tudo a uma coisa, quando às vezes, em cada caso, foi algo diferente mesmo. Então, tem essa problemática mesmo, tem esse lado de que você está resumindo tudo a uma coisa, a um movimento que não necessariamente se iguala, se assemelha em tudo. E aí ele justamente pergunta, né? Ponte dois governos latino-americanos ditos populistas, e, né, eu falei, e suas respectivas lideranças políticas. Então, é falar dois países e quais os nomes desses líderes, assim. E aí vocês podem falar a Argentina com o Perón, que eu falei, como também podem falar do México com o Cardenas. E aí ou vocês colocam esses dois, se vocês querem ser americanos latinos e fugir do Brasil, ou vocês também podem falar de Vargas. Então, Brasil, governo brasileiro com Vargas, e ele não tá, é latino-americano, e no México, o governo do Cardenas, por exemplo, ou enfim, o Perón. É isso, de certa forma básico. B. Mencione e caracterize uma semelhança e uma diferença em cada um dos casos citados no item anterior. E aí já fica um pouco mais difícil, né, lembrar da característica dos outros governos, além de Vargas. Por isso, assim, quando a pessoa for fazer ela pode até pensar em citar outros governos de outros países. Só que quando ela for para B, ela vai ver que ela vai saber mais pontuar Vargas e depois procurar diferença para os outros do que pensar nos dois países, tipo Argentina e México. Mais um exemplo, assim, bem, de novo, assim, simples, que vocês podem adicionar e que vai ficar correto, é a questão do governo do Vargas ter sido um governo ditatorial, ok? O Vargas foi um governo ditatorial e o do Cardenas, por exemplo, foi um governo democrático, ele foi eleito, e o do Perón também. Nas duas vezes que ele teve a sua eleição e a sua subida ao governo, foram vezes eleitas. Então, essa já é uma simples diferença que vocês podem anotar. E por último, eu vou ir para 13.
É a da Unicamp. O ano de 68 foi Ô, modelar Camis, como é que protestos chama por... mesmo do cara do México? É Cardenas. Eu vou colocar no chat. Tem acento. Ah, tem acento no A. Peraí. Cardenas. Traduzir o Valeu, valeu. sobrenome dele. Aí ele ficou muito conhecido, assim, 13. Aí tá falando do ano 68, né, que foi modular, protestos, tumultos, motins em Praga, Chicago, Paris, Tóquio, Belgrado, então tá falando de um, um movimento, assim, realmente mundial, porque tá colocando países da Europa e tal, até da Ásia, países, nossa, gente, perdão. Da mesma maneira que as epidemias medievais não respeitavam as fronteiras religiosas nem as hierarquias sociais, a rebelião juvenil anulou as classificações ideológicas. Então, ele começa falando dessas localizações, essas capitais, enfim, e aí ele pula para o México. No México, as reivindicações se resumiam a uma palavra: democratização. Os jovens pediram repetidas vezes diálogo entre governo e os estudantes. A atitude dos estudantes dava ao governo a possibilidade de reorientar sua política. Bastaria ouvir o que o povo dizia por meio das reivindicações juvenis. Ninguém esperava uma mudança radical, mas sim maior flexibilidade e uma volta à tradição da Revolução Mexicana, que nunca foi muito dogmática e sim muito sensível às mudanças no ânimo popular. Então, ele dá essa introdução de movimentos de protestos, tumultos que estavam acontecendo. Depois ele vai para o México, no sentido de uma reivindicação por uma democratização, porque era isso, o México também passa por um período ditatorial. E aí ele compara essa mobilização juvenil também com a Revolução Mexicana, porque ela nunca foi muito dogmática, então ela não tinha um fundo teórico, né, gente? Não era, sei lá, uma revolução marxista, não tinha essa estruturação de ideias, assim, de dogmas, mesmo de teorias, muito forte. O que eles estavam lutando, assim, naquele momento, era um anseio totalmente popular, que era da reconquista dos erridos, da reconquista de acabar com a concentração fundiária que veio depois da colonização. Então, foi tudo muito baseado na necessidade da população de uma reforma agrária mesmo, e pouco baseado em, sim, sei lá, em movimentos, em ideias ou em teorias, ok? E aí ele justamente vai puxar o saco, se eu não me engano, da Revolução Mexicana, né? Porque aí caracteriza o sistema político mexicano em 68, e indique um aspecto da Revolução Mexicana reivindicado pelos estudantes naquele contexto. Eu acho que essa é a questão, uma das questões mais difíceis. Né? Para mim é, aqui não tá, mas para mim é, porque ele está pedindo um período muito específico da história de 1968, e ele quer ainda assim que você compare com outro período histórico, que é a Revolução Mexicana. Então você tem, em teoria, né, que pelo menos saber essas duas situações e caracterizar as duas. E a B cite dois instantes do protagonismo juvenil na história brasileira após 1960. Aí ele já está pedindo coisas que aconteceram na história do Brasil aqui depois de 1960. Então, enfim, na primeira, aqui coloca que o México tinha um regime político democrático, né? Mas amparado em uma rede de clientelismo que favorecia a proeminência do Partido Revolucionário Institucional na política. Partido, o nome do partido, ninguém vai ligar, assim, não façam questão disso. A questão que é que você, assim, era uma relação em que existia uma democracia no Brasil, mas era amparado por uma rede de clientelismo, então é uma rede de favores. Uma coisa que a gente pode lembrar muito é da Primeira República no Brasil. Então tem aquela relação coronelista em que um faz favor para o outro, o coronel te dá comida, te dá assistência médica, aí você dá o voto, e aí o voto elege tal prefeito, o prefeito faz o acordo, dá favores, enfim, tem essa relação com o governador, e o governador, enfim, fica nesse ciclo só de clientelismo, de ver a política como essa situação, troca de favores, que não favorece a ninguém, e que esses jovens, na época, estavam reivindicando para que fosse um processo muito mais democrático. Então, essa é a primeira parte, é isso que tinha que ser caracterizado na A.
Qual que é a próxima, que é a da Revolução Mexicana? O aspecto da Revolução Mexicana reivindicado pelos estudantes era a participação popular na política. Então, apesar da gente discutir muito reforma agrária dentro desse contexto de Revolução Mexicana, ele estava perguntando o que especificamente os estudantes reivindicavam nesse contexto. E, não, assim, acima de tudo era a reforma agrária, mas a reforma agrária através do quê? Porque vocês viram que, por exemplo, teve até o cara lá que todo mundo achava que estava do lado, ele pega a posse e no final ele era um grande liberal que vai concentrar mais ainda as terras. Então, é claro que a Revolução Mexicana, ela vai muito além da reforma agrária. Ela é motivada por essa questão, que é uma questão urgente, mas ainda assim ela já cria esse debate de quem vai fazer a política, de quem vai construir a política, porque não adianta só achar que aquelas pessoas iam fazer o certo pelo certo, ok? Então, no lado dos estudantes, era essa questão da participação popular na política. Como eu falei, essa é uma das questões, para mim, a questão mais difícil mesmo que eu selecionei. Eu mesma fiquei um pouco perdida, assim, na hora de resolver. E, bom, a B, aí são movimentos, né, protagonismo juvenil na história brasileira para os 1960. Tem alguns, viu, gente? Tem a passeata dos 100 mil, logo em 1968 mesmo, que eu falei com vocês. Tem o movimento dos cara pintadas, de 1992, que foi a época do Collor. Quando eu falei que ele ia ser impeachmentado, queriam instaurar um processo, começou esse bafafá, o que ele fez? Eu contei essa história. Ele foi às TVs reivindicar um nacionalismo, como a gente tinha comentado antes, só que no sentido patriotista. Então, gente, vamos ter orgulho de ser brasileiro, tudo para a gente se contentar, né? Aceitar aquela realidade e não se movimentar para um impeachment, não se movimentar, enfim, para tirar o Collor. E ele vai tentar chamar as pessoas e vai falar, né, para as pessoas no outro dia irem trabalhar para a escola, estudar, enfim, saírem às ruas de verde e amarelo. E o que eles vão fazer é o contrário, eles vão começar a sair de preto, né, naquele dia. Então vai já ter esse auge, assim, vai ser esse boom, e logo depois vão iniciar várias movimentações, vários protestos de pessoas aí que vão pintar a cara assim de preto, fazer umas linhazinhas na cara. São muito jovens mesmo, que vão ir para as ruas para fazer essa movimentação para tirar o Collor da presidência. Ok? Então, esse é um exemplo. Tem outros movimentos, eu acho que dava para citar a Direta Já também como exemplo. Enfim, que é depois de 1960, né? Então, eu diria que os principais são esses mesmo. A passeata dos 100 mil, a Direta Já, eu talvez colocaria, mas também tem o movimento dos caras pintados. Aí eu acho que depois de Collor não teve muita coisa. Depois foi o FHC, depois foi o Lula, então eu não lembro de um movimento assim tão forte que seria válido colocar na questão depois dos anos 92. Mas, sim, se vocês lembrarem de algum, podem adicionar no chat, ok? Enfim, essas são as questões dissertativas. Agora eu vou tentar ir para as alternativas, mas eu acho que eu vou terminar. É que depois, para quem não viu, eu vou aproveitar. Para quem não viu os recados, a Jack não vai conseguir dar aula agora das 12h45, né? Então, na verdade, eu acho que esse vai ser o intervalo de vocês, e depois que ela vai dar aula. Então, vocês ainda vão ter tempo e tal, mas eu vou ir um pouco para as dissertativas, mas acho que a gente vai acabar antes. E aí, a partir de semana que vem, a gente já começa real as revisões. Eu vou dividir eu não sei ainda como que eu vou dividir. Não sei se vocês acham legal fazer um forms, mas eu tenho aqui separado os temas. Tipo assim, eu vou até falar para vocês, aproveitando que está sobrando tempo. No Enem, eu pesquisei um intervalo de 5 anos, quais são os temas que mais estão caindo. E o que apareceu foi sistema colonial. Sistema colonial, assim, apareceu em todos. Então, Brasil Colônia, vocês vão ter. Aí, no Enem, apareceu depois Primeira República, né? E aí, no fato, na verdade, seria o foco em República Oligárquica mesmo. Então, aquela do café com leite e tal. Sem ser a da espada, com
o Marechal e o Floriano Peixoto, e era Vargas mais República Liberal. Então, a República Liberal é a de 46 a 54, então é Dutra, assim, que eu comentei nas nossas aulas lá atrás, do Dutra, que ele vai ser o presidente que vai vir, e, assim, os Estados Unidos na Guerra Fria, ele vai estabelecer acordos com os Estados Unidos e vai falar que ele era liberal e estava tudo ok, sabe? Então, é essa República Liberal, a de 90, que vem depois com o Collor e com o FHC, é neoliberal, tem diferença. E, enfim, são essas no Enem, e aí eu vou ver. Na FUVEST é Brasil Colônia, mais uma vez, como eu falei, é em todos, isso eu vou colocar. Segundo reinado, que eu também acho muito importante. República Oligárquica, e aí, né, Primeira República. E regime militar, então ditadura militar. Eu acho que eu não vou dar tanta preferência em repassar a ditadura militar para vocês, porque eu acabei de passar. Eu acho que meu foco são aulas que eu dei no primeiro semestre e que talvez sejam um pouco difíceis de lembrar agora, nesse momento. Então, eu estou pensando em descartar, assim, ditadura. Na Unicamp, sistema colonial mais uma vez, então Brasil Colônia, por isso que eu falei, vai ter. Essa é a nossa primeira aula de revisão. Regime militar, novamente, então, ditadura, para vocês verem, está aí no top 5 dos dois vestibulares, a FUVEST e da Unicamp. Na verdade, está no da Unesp também. Então, né, é bom que vocês tenham prestado atenção, porque eu também não sei se eu vou rever. É legal que vocês me mandem, assim, me deem um toque se vocês acham que tem muita necessidade de rever. Mas, enfim, aí depois na Unicamp vem segundo reinado, mais uma vez, é um tema que a gente já deu há um tempo, né? Eu finalizei antes das férias, então acho que esse é um outro tema que eu traria para revisão. E Nova República. E Nova República é o período, assim, pós-ditadura. Então, é o Sarney, o que vem depois, enfim, é o Collor, é o FHC, e acho que até o Lula, assim. É outro tema que eu sinto que eu acabei de dar. Então, eu acho que eu não daria tanta preferência a repassar. Ainda mais porque Nova República está no top 5 só da Unicamp, assim, não cai tanto nos outros. E na Unesp, aí a gente tem Brasil Colônia, mais uma vez, segundo reinado, então ele também aparece com certa frequência, ele aparece em 3 dos 4 vestibulares que eu selecionei, por isso que muito provavelmente vai ficar Brasil Colônia, segundo reinado. Aí, mais uma vez, ditadura militar, como eu falei. Na Unesp, apareceu que caía muito questões sobre o descobrimento, mas eu acho o descobrimento muito básico, assim, é literalmente só o dia que descobriram, os portugueses chegando, e aí tem vários textos que falam, né, olha só como eles são diferentes, os indígenas e tal, eles não usam roupas, e aí eu acho muito simples, eu acho que dá para a gente, assim, citar na aula de Brasil Colônia. E ainda tem mais um que, como eu achei descobrimento um tema muito fraco, eu adicionei mais um, que era a República Oligárquica. Então, muito provavelmente, meu foco assim vai ser Brasil Colônia, Segundo Reinado e Brasil Primeira República. Vai ser esse, com foco mais ainda na República Oligárquica. E aí, normalmente eu faço 4 aulas de revisão teórica e depois a gente só faz questões. Aí a gente teria mais um tema para adicionar. Eu pensei em Era Vargas. Como não tá, assim, tá só no Enem, e no Enem ainda tá deixando de cair. O Enem tá deixando de discutir ditaduras, assim, obviamente por causa do nosso governo atual. Então, eu não sei certamente se tem uma necessidade de Vargas, mas eu acho importante, e eu acho que não é tão recente quanto os outros temas que eu citei aqui, como ditadura e como Nova República. Mas, enfim, é isso que eu tô pensando, gente, e acho que vai ser isso. A gente, se eu não me engano, pelo que falaram, as revisões mesmo, assim, do Arcadas, que é o calendário que todos os professores teriam que começar, pelo menos em teoria, a revisar, é só dia 20 de novembro, se eu não me engano, ou pelo menos, assim, em novembro. Então, a gente está realmente adiantado mesmo. Na verdade, tem uma revisão para Enem também, né, especial. É que o calendário está aqui, mas ele está muito difícil de encontrar. Mas tem uma revisão, sim, para o Enem especial, e aí eu vou fazer só a resolução de questões do Enem,
Isso vocês podem ficar despreocupados, assim. Mas a questão... Agora eu baixei o calendário, deixa eu ver. Setembro, outubro, novembro. A revisão começa dia 15, né, para o Enem. Então, aí vai ser 2 semanas de revisão Enem, e aí depois só a revisão FUVEST. E aí depois, assim, é oficial, a gente só vai fazer revisão. Mas antes disso, como vocês estão vendo, a gente está adiantado, eu vou fazer revisão de temas. E aí a preferência são temas que eu dei já faz um tempo. Mas é isso, só para dar um toque, provavelmente semana que vem a gente faz revisão de tema mesmo, então é conteudista, eu vou pegar os slides, vou fazer, a gente não vai resolver questão, e é bom, assim, porque, enfim, se vocês sentem tão perdidos, ou vocês têm algum colega que, sei lá, tá desestimulado de vir nas aulas, porque acha que não vai entender nada, porque não lembra ou não conseguiu acompanhar, falem para os seus amigos virem, assim, ou sei lá, vocês mesmos estão estimulados, porque a gente realmente vai rever tudo. E vai ser ótimo, assim, principalmente para o Enem, para os vestibulares que estão vindo mesmo, porque pelo menos na nossa matéria, eu vou tentar dar uma lembrada nos temas que a gente viu ao longo do ano e não vou sair só fazendo questões, assumindo que vocês lembram de tudo, ok? Eu acho que vai ser muito legal. Mas, enfim, vou voltar a corrigir, gente, as questões de alternativa, então. Essa primeira é uma questão da Unesp, e é um texto, eu acho que é um cara que defende o Trump, não entendi direito, mas, enfim, ele está falando que o Trump está forçando uma pergunta que deveria ter sido levantada há 25 anos. E ele cita, né, o Big Stick. Os Estados Unidos devem ser uma potência global que mantenha a ordem mundial. E aí, né, como eles estavam tentando fazer isso há muitos anos atrás, foi o que o Theodore Roosevelt fez e chamou aquela política de Big Stick. E aí, no final, ele ainda conclui, né, falando que a morte da União Soviética, o fim da Guerra Fria, não provocaram imediatamente esse debate. Na década de 90, manter um papel de liderança global para os Estados Unidos parecia barato, enfim. Eu estava falando umas coisas aqui, é um texto, mas o foco da questão mesmo é em falar sobre a Big Stick mesmo, como está aqui. Então ele fala, Big Stick, desenvolvida pelo presidente norte-americano. Por isso, uma dica que eu dou, isso para mim funcionou muito para o Enem. Eu nem sei se na Unesp funcionaria a todo momento. Mas, na verdade, você pode fazer em qualquer prova, porque não vai ter prejuízo. Que é ler primeiro o que a questão está comandando, porque aqui ele fala de 10 coisas. Ele falou da OTAN, então poderia ser uma questão de atualidades. Aí tem o Putin, e aí ele fala do Big Stick, mas aí ele também fala da morte, do fim da Segunda Guerra, da década de 90, guerra do Golfo Pérsico, início dos anos 2000. Então, quando você está lendo o texto, você pode ficar todo, gente, ele vai trazer uma questão que eu não faço a mínima ideia, porque ele vai falar disso, ou enfim, você pode ficar meio perdido. E aí, quando você lê o comando da questão primeiro, a política, a chamada política do Big Stick manifestou-se como? Ele está perguntando como que a Big Stick funcionou na prática. Você pode vir para cá e ler o texto já centrado no que ele está falando, no que vai ser o principal do texto a se analisar. Mas, sinceramente, o texto também nem ajuda muito. Por isso que no Enem ajuda, porque o Enem é uma prova de interpretação. Então, às vezes, você vai achar a resposta no texto. Aqui, esse texto só está solto, assim. Se você souber o que é a Big Stick, como ela funciona, daria para fazer ela até sem ler o texto. Mas, enfim, vamos lá. Aí, está perguntando como que se manifesta a Big Stick. Do respeito ao princípio da autonomia, a gente já pode cortar essa, porque se tem algo que eles não respeitam durante a história e desde o início das práticas imperialistas, é a autonomia e ainda a independência dos povos. E ainda, assim, em povos nativos do continente americano. Assim, os povos nativos que existiam, povos nativos, eles se referem, assim, aos indígenas, são, assim, povos, principalmente dos Estados Unidos, que estão exterminados, assim, mal existe povos indígenas nos Estados Unidos hoje em dia. Então, falar que eles tiveram autonomia e independência, a gente já pode descartar A. B. Dos estímulos financeiros à recuperação econômica dos países latino-americanos. Então, ele está falando que, né, os Estados Unidos teria dado uma graninha, né, para os países se recuperarem.
quem dera, né? Quem me dera, uma graninha sempre faz bem, isso é fato. E, de certa forma, depois teve a política do bom vizinho também, que eu citei para vocês. E essa política, assim, já era mais amigável, de dar dinheiro mesmo. Na época de Vargas, eles estavam muito nessa vibe que eu falei, que aí por isso que Vargas ficava flertando com o nazismo e com os Estados Unidos, porque ele recebia a grana dos Estados Unidos, mas também recebia a grana da Alemanha. E aí ele recebia a grana dos dois e foda-se, assim, até a hora que Estados Unidos puxou depois, durante e no final da Segunda Guerra. Então, nessa época, tiveram-se estímulos financeiros. Mas o foco da política do Big Stick, isso também não anula, não quer dizer que não houveram empréstimos dos Estados Unidos nessa época. Não. Ele só está querendo. Qual que era o foco da política do Big Stick? Não era de estímulo financeiro. Então, a B também não é. E aí a C, das contínuas intervenções diretas e indiretas em assuntos internos dos países latino-americanos. E é justamente isso, os Estados Unidos indo lá. Eu acho que um dos maiores exemplos que a gente citou, até que foi uma motivação para uma revolução, de certa forma, foi a Revolução Cubana, né? Que, na verdade, antes vem com os Estados Unidos, indo lá na Guerra Hispano-Americana, intervindo na conquista de Cuba, da própria liberdade, assim, independência, e tudo bem, só que depois eles continuam se intervindo com emendas assim constitucionais falando que o Cuba tinha que obedecer aos Estados Unidos, sem sentido algum. Então, assim, são intervenções diretas ou indiretas, podem acontecer em todos os países, nos nossos assuntos internos, em assuntos que não eram, assim, dos Estados Unidos, eles não tinham que se intrometer. É literalmente isso. Então, a C, que é a alternativa certa, e a D, elevação das taxas alfandegárias na entrada de mercadorias europeias. Não. E, assim, ele está querendo dizer que a política do Big Stick foi aumentar as taxas dos produtos europeus, tipo, sei lá, chá inglês. Eu falei isso, ficou muito parecido com o Tea Party, mas eu só falei do nada. Enfim, não foi isso que aconteceu, não tem nada a ver com a Europa, a política do Big Stick, e da repressão às manifestações dos direitos civis nos Estados Unidos. Direitos civis também estavam acontecendo lá e foram reprimidos, mas a política do Big Stick tem a ver mais com a intervenção nos países latino-americanos e não com a intervenção que eles fizeram lá dentro com os movimentos civis. Ok? A 2 também é uma da Unesp, que fala do processo de independência da América Espanhola ocorrido nas primeiras décadas, e ele quer saber como que esse processo, o que tem ele, né? Que ele não dá muito no comando da questão. A. Contou com participação ativa e direta dos Estados Unidos, que buscavam ampliar sua zona de influência política na América. Não, na verdade, nessa época, os Estados Unidos estavam tentando se estabelecer. Por mais que eles já tinham se tornado independentes, né, que foi a primeira colônia da América, em 1776, esse era um período de se realmente estabelecer. Então, depois tem a Guerra Civil para decidir se eles vão permitir a escravização de pessoas ou não. Depois disso, é uma construção de uma indústria fortificada. Depois tem a expansão para o oeste, que eles começam, né, a dar territórios no oeste. Então, o foco, logo depois da independência, é o foco em se desenvolver. E vai ser um foco, assim, de certa forma, bem sucedido, porque depois eles conseguem se desenvolver muito bem e começam a cuidar da vida dos outros países. B. Envolveu projetos políticos e setores. Tanto se vocês. Aí vocês podem relacionar, quando aí fala, é que a independência da América Espanhola, ele está falando literalmente de países que foram colonizados pela Espanha. Mas vocês também podem lembrar que aqui, por exemplo, não teve mal ajuda dos Estados Unidos. Então, B. Envolveu projetos políticos e setores sociais variados, que se confrontaram no momento de constituição de novos estados. Isso acho que é verdade, envolveu projetos políticos e setores sociais variados que se comprovam. É verdade. Isso daqui ele está se referindo ao quê? Ele está se referindo que quando começa a surgir o processo de independência nas colônias espanholas, se envolvem vários projetos políticos e também vários setores sociais. Porque eu falei isso para vocês lá na nossa aula de América Espanhola, que as independências na América Espanhola elas são lideradas, assim, não lideradas, mas iniciadas fortemente e com grande participação da população. Então, são movimentações que se iniciam de cunho popular, é realmente movimentado pelas camadas populares.
Só que aí, e não só isso, né? Tem projetos políticos, como eu falei, tinha o San Martín, tinha o Che, um querendo que cada um fosse, um querendo que todo mundo se unisse e virasse um país só, o outro querendo convidar príncipe para cá para fazer monarquia, enfim, tinham projetos políticos e tinham setores sociais, porque eu falei que chega a um ponto em que os crioulos não só veem que é muito bom assim ficar sem a Espanha, que na época a Espanha não estava conseguindo controlar muito a situação, visto que ela estava dominada pela invasão do Napoleão. Então eles gostaram de ficar sem mandante, sem chapetone para mandar neles. E não só isso, eles viram que a movimentação pela independência era algo meio inevitável, porque estava sendo muito mobilizado pelas camadas populares, tinha muita força. E aí, ou eles deixavam essas pessoas, né, tomar o poder e conquistar a independência e se tornarem líderes depois da independência, ou eles mesmos tomavam um movimento, né, lideravam e se tornavam, né, e faziam essa treta para conquistar. E foi justamente o que aconteceu, que envolve projetos políticos e setores sociais diferentes que vão lutar, sim, pelo poder depois que essas colônias se tornam estados. Então, por isso que é a B. Gente, eu vou só corrigir, acho que a 3, a 4 eu já corrigi, eu vou ir para 5 também. E aí, Ô, qualquer Camis, coisa. corrija Oi. 10, corrija 10. Ah, tá, peraí. 10, FUVEST. Aqui no Chile. Olha só, ele falando do Chile de novo. Por isso que eu achei que eu tenho muito, gente. Mas deixa eu ir para 10 aqui. Ah, inclusive, eu falei que caía no vestibular que eu já tinha visto, e era porque eu mesma tinha colocado a questão. Mas enfim, se vocês quiserem resolver depois não tiveram tempo. A 10. Aqui no Chile estava se construindo, entre imensas dificuldades, uma sociedade verdadeiramente justa, erguida sobre a base de nossa soberania, de nosso orgulho nacional, do heroísmo dos melhores habitantes do Chile. Do nosso lado, do lado da Revolução Chilena, estavam a Constituição e a lei, a democracia e a esperança. Então, ele, né, dá para ver que está se construindo, independente do momento. Gente, uma dica é vocês lerem também o autor do trecho. O Pablo Neruda, ele foi um poeta muito importante, inclusive é ele que faz aquele poema que eu leio para vocês, que é Como a Conquista da América Foi, mas enfim, depois eu trago ele se der tempo. O Pablo Neruda, ele também teve muito envolvimento com a revolução que eles estavam tentando trazer socialista no Chile. Teve muito, assim. Amigo de Salvador Allende, se não me engano. Então, ele era uma personalidade muito próxima desse movimento. Então, quando vocês leem isso, vocês já podem começar a pensar nesse período que eu falei na época, em que estava uma mobilização dos partidos, enfim, das uniões socialistas, querendo aplicar o socialismo no Chile e através ainda da democracia. E ele está falando isso, né, basicamente. Às vezes, se você não conhece o Pablo, você vai ler e você vai pensar, que momento ele está falando do Chile? Tipo, a gente mal ouve falar do Chile, como que eu vou saber? Talvez saber quem é essa pessoa que escreveu isso ajude. Mas, enfim, ele está falando que estava se construindo uma sociedade verdadeiramente justa, erguida sobre certa base, enfim, e que do lado dessa revolução que estava sendo construída, estava a Constituição, estava a lei, estava a democracia e estava a esperança. E aí, a FUVEST já vai logo direta. Nesse texto, e você meio que já tem que saber mais ou menos do que ele está falando, de que momento ele está falando, ele coloca soberania, que ele cita, está relacionada às campanhas de privatização das minas de estanho e salitre, que até então eram mantidas por capitais anglo-americanos. Não faz muito sentido, porque erguida sobre a base de nossa soberania, não tem relação com campanhas de privatização, né? Seriam campanhas de estatização. Então, já descarta, assim, porque você valorizar a soberania de um Estado não é você abrir ela para os outros, assim, para investimento privado, ok? B. Heroísmo. Refere-se aos embates armados, travados com setores da democracia cristã e com as comunidades indígenas dos araucanos. Então, ele está falando que o heroísmo se refere aos embates armados. Isso significa que existia uma luta armada pela conquista do que ele estava, dessa revolução que ele estava falando. E isso não é o que acontece. Como eu falei, o foco deles
era conquistar através da democracia. E ainda ele fala que esse heroísmo era junto com a democracia cristã, sendo que, na verdade, a Igreja Católica, na época, ela fica muito mais pró a ditadura do que a da democracia. Isso é raro, assim. Existiram poucas pessoas, tipo, na ditadura militar do Brasil, teve um movimento de alguns cristãos que lutaram contra a ditadura. Mas, por exemplo, antes, a Igreja Católica tinha se manifestado a favor. Mas, enfim, né? E comunidades indígenas dos araucanos não tem muito a ver. C, a Constituição e a lei. Então, essa frase que ele usou é uma referência ao novo ordenamento jurídico implantado após o golpe promovido pela Unidade Popular. A Unidade Popular era o partido do Salvador Allende e está falando que eles eram um golpe. E isso é a última coisa que eles queriam. Eles queriam, como está escrito, através da democracia, assim, verdadeiramente justa, enfim. Então, não foi golpe, eles já erram em colocar golpe, e ainda está falando que é um novo ordenamento jurídico, é uma nova Constituição, e não necessariamente, porque nem deu tempo de fazer. Eles que tomaram o golpe, não eles que deram o golpe. D, democracia. E aí ele fala, né? A democracia que ele usa na palavra alude a um traço peculiar. Então, é único da via chilena para o socialismo, pois o presidente Salvador Allende chegou ao poder pelo voto. Essa é a alternativa certa, porque a democracia é realmente um traço peculiar das vias que o pessoal do movimento socialista vai usar para tomar o poder, enfim, conseguir o poder nos estados. Então, a gente tem, por exemplo, a Revolução Cubana, que é uma revolução conquistada, é popular, mas ela é conquistada através da luta armada. Então, ela não é pelo voto, ela não é pela democracia em si. Fidel Castro não é eleito e consegue fazer essas coisas. Não, ele literalmente vai lá, como falei, com luta armada e tudo, claro, com muito apoio popular, isso é sempre importante de ser lembrado, mas ainda não de forma tão democrática assim quanto a gente diria na palavra. Então, por isso que a D é certa, porque a maior parte da conquista socialista que existe nesses países nessa época são conquistas mais autoritárias, são conquistas através da luta armada e não pela via democrática. E isso era algo muito peculiar que estava acontecendo no Chile, né? Que era o Salvador Allende conseguindo se eleger com todo um programa político de socialismo mesmo, de forma totalmente democrática. Então, ele consegue chegar ao poder pelo voto. Ô, Camis, então significa que era um país socialista que foi por vias democráticas, é isso? Então, ele nem teve tempo, né, de se declarar exatamente socialista. Ele, se eu não me engano, foi acho que um ano, mais ou menos, depois que ele foi eleito, que deram o golpe lá da ditadura. Então, ele é eleito e ele, como eu falei, já tinha esse programa político totalmente aberto de construir um socialismo no Chile. Mas é claro que fazer um socialismo, ainda mais pela democracia, é um processo demorado, sabe? Então, ele começou a fazer as coisinhas lá que eu citei, ele estatizou as minas e tal, inclusive as minas de cobre que eu falei. Começou, sim, esse processo de socialismo, mas não teve tempo de concluir. Assim, eu não chamaria que o Chile foi, em algum momento, 100% socialista, por exemplo. Mas foi esse o processo. Beleza, Camis. Valeu. E esperança traduz a expectativa resultante do apoio econômico e estratégico que havia sido obtido junto aos Estados Unidos e França. Então, ele está falando que a esperança que o Pablo Neruda cita no texto é a expectativa do apoio que eles teriam recebido dos Estados Unidos e da França. Não tem nada a ver, até porque França, o que tem a ver nesse momento, e Estados Unidos, assim, estava literalmente contra as ideias do Pablo Neruda nessa época. Mas enfim, gente, vou parar por aqui. Alguém tem alguma dúvida?